Olá, seja muito bem-vindo ao 6º dia do desafio do namoro com propósito. Eu quero logo ir sabendo quem são os sobreviventes do 6º dia. Se você está aí firme e forte nessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo que você está resistindo e que você vai comigo até o fim dessa jornada de 40 dias. E você pode deixar o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para espalhar a cultura do Reino de Deus para relacionamento e se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você vai receber todos os nossos vídeos dos 40 dias do desafio do namoro com propósito e qualquer outro vídeo que a gente publicar aqui no canal. Tenho certeza que você será muito abençoado porque esse é o nosso intuito. O texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se em Amós, capítulo 3, verso 3, que diz assim: Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Olha que pergunta importante que o profeta nos faz. Você quer saber a resposta para essa pergunta? A resposta é não. Afinal, relacionamentos são compostos por pessoas tão diferentes que se faz necessário que elas estejam em acordo. E se elas não estiverem em acordo, o relacionamento não sobreviverá. Por isso é muito importante que o casal se esforce para que eles possam pensar o mais parecido possível nas mais determinadas áreas da vida. Eles precisam conversar e estabelecer acordo. Eu disse que eles devem pensar o mais parecido possível e não para eles pensarem iguais. É impossível que um casal pense 100% igual, mas é perfeitamente possível que eles pensem parecido e que eles entrem em acordo sobre aquilo em que eles divergem. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Eu quero falar sobre qual é a importância do casal ter a mesma fé, deles estarem em acordo com respeito à mesma fé. Eu já quero adiantar que este é o vídeo mais difícil que eu gravei, por causa do assunto. Esse assunto é um assunto polêmico que divide opiniões e provavelmente muitas pessoas podem discordar de mim. Mas eu preciso dizer que eu não vou defender uma fé A, uma fé B, uma religião A, uma religião B. O que eu vou falar é a respeito da Bíblia. Eu pretendo ser o mais neutro possível e passar de forma mais fiel que eu puder a visão bíblica sobre este assunto. Já vou adiantando que um casal pode pensar diferente sobre muitas coisas. Eles podem ter gostos diferentes, podem gostar de sorvetes de sabores diferentes, podem gostar de marcas de carro diferentes, podem gostar de times diferentes, enfim, eles podem ser diferentes em muitos aspectos. Mas eles precisam ter a mesma visão a respeito de Deus. Afinal, uma visão diferente a respeito de Deus pode causar tanto conflito em um relacionamento que pode chegar a separar um casal. Nós vamos ver sobre isso no decorrer do vídeo, mas eu quero falar com você aqui sobre 5 motivos pelos quais é importante que um casal tenha a mesma visão sobre Deus e compartilhem a mesma fé. Vamos ver? O primeiro motivo é porque este é um mandamento bíblico. Bom, isso por si só já basta. Nós podemos ver na Bíblia, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4, a respeito do mandamento de Deus para que as pessoas casassem apenas entre pessoas do mesmo povo e que possuíssem a mesma fé. Nós podemos ler no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 6, do verso 14 em diante, para nós não nos colocarmos em julgo desigual com os infiéis. Portanto, a Bíblia é muito clara a respeito disso, e ela diz que nós devemos ter relacionamentos com pessoas que tenham a mesma fé que a gente. E o segundo motivo é que é importante que o casal tenha a mesma fé para que eles possam se aproximar de Deus da mesma maneira. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que o que importa é que nós servimos o mesmo Deus. E eu concordo, só existe um Deus. Porém, nós precisamos admitir que é inegável que mesmo que nós sirvamos o mesmo Deus, pessoas de religiões diferentes servem a Deus de modos diferentes e se aproximam de Deus de modos diferentes. Católicos, evangélicos, judeus são diferentes. Cada um deles possuem diferentes religiões com diferentes conjuntos de crença e cada um deles se aproximam de Deus de um jeito diferente, um jeito que pertence a cada uma dessas religiões. E essas diferenças de maneira de se aproximar de Deus, de servir a Deus e de cultuar a Deus, aliadas às diferenças que já existem no relacionamento, elas podem ter um potencial de destruir a relação, de destruir a harmonia e a paz do relacionamento. E é sobre isso que eu quero falar no terceiro ponto. Afinal, relacionamento entre homem e mulher já possui muitas diferenças e nós devemos evitar o máximo possível trazer mais diferenças para o relacionamento. A própria crença popular diz que existem 3 assuntos que não se discutem. Você sabe quais são esses assuntos? Bom, eles dizem que nós não discutimos política, religião e futebol. Por quê? Porque todas as vezes que a gente entrar em um debate sobre esses assuntos, nós vamos defender a nossa visão, vamos defender aquilo que a gente acredita. E quando a gente acredita de uma maneira diferente do outro, é natural que surjam problemas. Portanto, esses 3 assuntos são assuntos do tipo nitroglicerina. Mexeu errado? Buf, explode.
causam atritos, causam confusão e podem destruir relacionamentos, relacionamentos de amizades, relacionamentos familiares e relacionamentos amorosos. Então você imagina que se esses assuntos já causam problemas em relacionamentos de amizades, relacionamentos de pais e filhos, irmãos e irmãs, imagina quantos conflitos esses assuntos, por exemplo, o assunto da religião, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, pode causar no relacionamento amoroso. Imagine uma pessoa que acredita na fé dela e a outra pessoa que acredita na fé dela em um relacionamento. Gente, de uma forma ou de outra, quem acredita na sua fé vai tentar convencer o outro de que ele está errado, vai tentar trazer o outro para a sua fé. Por mais que ele faça isso de uma maneira sem a intenção de magoar o outro, eles vão ter problemas, vão ter conflitos todas as vezes que eles entrarem nesse assunto. Ah, mas eles podem evitar o assunto. Claro, a gente pode evitar o assunto, mas é inevitável que em algum momento a gente tenha que lidar com assuntos da religião. O casamento, por exemplo, é um momento em que você vai ter que lidar com a religião no seu relacionamento. O batismo dos seus filhos é um momento em que você vai ter que lidar com a questão da religião no seu relacionamento. O momento em que vocês vão cultuar a Deus é um momento em que vocês vão ter que lidar com a religião no seu relacionamento. Então não dá para evitar esse assunto. Por mais que a gente tente, uma hora ou outra a gente vai se esbarrar nesse assunto. Vão existir conflitos. E se o casal não souber administrar esses conflitos, o que é muito difícil, eu já te digo, o relacionamento pode acabar por causa de problemas derivados de religiões diferentes. Em quarto lugar, é importante que o casal tenha a mesma fé para que eles possam frequentar a mesma igreja e vivam guiados pelo mesmo conjunto de costumes e doutrinas. Bom, e aqui a coisa começa a ficar um pouco mais estreita, porque além de falarmos que o casal precisa ter uma mesma religião, a gente precisa entender que é muito importante que o casal frequente uma mesma igreja. A princípio, durante o namoro, você pode permanecer na sua igreja e o seu namorado ou namorada na igreja dele. Afinal, é muito comum a moça ir na igreja com a família dela e o rapaz ir na igreja com a família dele. Durante o namoro não tem problema vocês frequentarem igrejas diferentes. Porém, à medida que o relacionamento vai amadurecendo, que vocês vão caminhando para o noivado e para o casamento, é importante que vocês comecem a se preparar para escolherem uma igreja para vocês frequentarem, para escolherem um conjunto de costumes e um conjunto de doutrinas para vocês dirigirem suas vidas e as escolhas que vocês vão fazer. Isso é importante porque é impossível um casal ter comunhão com Deus e entre si se eles frequentarem igrejas diferentes. Tudo bem, como eu disse, vocês frequentarem igrejas diferentes durante o namoro, mas depois de casado, bom mesmo é você ir para a igreja de mãos dadas com a pessoa que você ama. Bom mesmo é sentar no culto ao lado dele, adorar a Deus do lado dele e estar em comunhão com Deus ao lado de quem você ama. Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer. E é bom que fique muito claro que se já existem diferenças entre pessoas de religiões diferentes, quando nós olhamos para as religiões cristãs, nós ainda encontramos dentro delas vertentes diferentes. Existem vertentes diferentes do catolicismo, existem vertentes diferentes do protestantismo. E essas vertentes possuem conjuntos de crenças, costumes e doutrinas diferentes. Essas diferenças, mesmo dentro da mesma religião, pode causar problema no relacionamento. Por isso é muito importante que o casal esteja numa mesma igreja, para que eles sejam guiados pelos mesmos costumes e doutrinas. Eu corro o risco de estar sendo repetitivo, mas eu preciso firmar e frisar nisso. Já os reformados prezam pela liturgia e pela ordem do culto. Lá quando um ora, o outro ora apenas em pensamento e concorda com a oração. Não existem pessoas dando glória a Deus, aleluia, alto, como nos cultos pentecostais. Então a gente já percebe que existe uma diferença entre eles. E se formos olhar para a questão teológica, nós podemos ver que existe uma divisão entre os protestantes. Existem protestantes que acreditam na visão teológica calvinista e existem protestantes que acreditam na visão teológica arminiana. Essas duas visões não conseguem se conciliar. Elas são tão diferentes que pessoas que professam uma visão teológica calvinista e uma pessoa que professa uma visão teológica arminiana e acreditam e entendem aquilo que eles defendem, dificilmente conseguirão ter um relacionamento amoroso com harmonia e paz. Essas visões vão gerar conflitos no relacionamento. Olha, e o que falar de pessoas evangélicas e pessoas católicas? Gente, existem muitas diferenças. E se nós pensarmos que essas diferenças podem atrapalhar o relacionamento, nós veremos que desde o casamento isso já pode acontecer. É claro que no namoro é fácil um evangélico e um católico ter um relacionamento. Afinal, eles moram em casas diferentes, frequentam cultos diferentes, mas depois que eles se casarem, fica meio difícil conciliar a fé diferente. Imagina só, um casamento já é uma barreira. Onde é que nós vamos nos casar? Na igreja evangélica ou na igreja católica? Quem é que vai fazer o nosso casamento? Um pastor ou um padre? Sobre isso eu lembro que quando eu iniciei meu ministério pastoral, um casal da igreja católica se converteu e veio para minha igreja. Eles estavam lá sendo discipulados, de repente eles decidiram se casar. Você acredita que parte da família da noiva decidiu não ir ao casamento porque eles não entravam numa igreja protestante? É verdade. Existem pessoas protestantes que não vão ao casamento dos filhos, das filhas, porque estão se casando na igreja católica. Olha, eu não vou me posicionar do lado A nem B, eu só estou tentando fazer você entender que existem diferenças, existem famílias tão tradicionais que
que deixam de ir ao casamento dos filhos por causa da sua crença. Imagine como vai ser a devoção desse casal. Uma moça católica vai trazer a sua crença católica para dentro do casamento. Um rapaz protestante vai trazer a sua fé protestante para dentro do casamento. Imagine que uma moça possui uma imagem de devoção, um santo de devoção. Ela acredita que quando ela era pequena, a mãe dela fez uma promessa para aquele santo e ela foi curada graças à promessa que a mãe dela fez. Já o rapaz protestante é contra esse tipo de coisa, ele não concorda com imagens. E de repente eles se casam. Quando eles vão abrir a caixa com seus pertences que trouxeram para o casamento, a moça pega a imagem daquele santo a quem ela é devota e coloca em cima da geladeira. E ali ele já tem um atrito. O rapaz diz, esse santo, essa imagem não permanece aqui. E a moça diz, se ele sair, eu saio também, porque sou devoto dele e fui curada por ele. Gente, é uma questão de crença. As pessoas creem nisso. E quando nós estamos lidando com crença, é importante a gente respeitar, mas é importante a gente separar as coisas. Um católico deve se casar com um católico, um evangélico deve se casar com um evangélico, por causa de todas as diferenças que eles possuem nas suas crenças, nas suas religiões, que podem trazer conflitos para o relacionamento. Por isso, para que todas essas diferenças não atrapalhem o relacionamento e não destruam aquilo que vocês estão construindo, é importante que vocês tenham uma mesma religião e frequentem uma mesma igreja. Em quinto lugar, não é o motivo pelo qual é importante que o casal tenha a mesma crença e frequente uma mesma igreja, mas é uma reflexão que eu quero trazer para você. Eu quero que você entenda que existem situações que nem sempre respeitar é suficiente. Muitas pessoas dizem que com respeito dá certo. Mas deixa eu te dizer, por mais que você respeite o outro, se você acredita na sua fé e você acredita que você está certo, dificilmente você não será tentado a convencer o outro de que você está certo, de que ele está errado. Dificilmente você não vai querer trazer a pessoa para a sua religião. E dificilmente vocês não vão enfrentar problemas por causa disso. Como eu disse, eu não vou me posicionar do lado A ou B, de religião A ou B, mas eu preciso te dizer que, embora existam muitas interpretações bíblicas, só existe uma verdade bíblica. A verdade da Bíblia é uma só. Por mais que católicos tenham uma interpretação e evangélicos tenham outra interpretação e os judeus tenham uma outra interpretação, só existe uma verdade. E isso quer dizer que é impossível que todos estejam certos. Se existe uma verdade, ou está todo mundo errado, ou um deles está certo. Isso quer dizer que você está se relacionando com alguém que tem uma fé diferente, que de acordo com a sua fé está em pecado e com quem você vai se relacionar apenas nessa vida. Alguém com quem você não vai se relacionar na eternidade. É importante que você pense sobre isso. Afinal, se você está em um relacionamento com alguém com quem você não vai para a eternidade ao lado dela, por que você está em um relacionamento com ela nessa terra? Não faz sentido. Nós devemos nos relacionar com alguém com quem nós seremos salvos e com quem nós nos relacionaremos na eternidade. Se vamos nos relacionar romanticamente na eternidade é outro assunto, mas nós devemos procurar ter relacionamentos com alguém que vai para o mesmo céu que a gente, que vai ter contato com Deus na eternidade com a gente, como a gente vai ter. É pesado o assunto, não é? Eu sei que é. É muito difícil para mim tratar esse assunto, mas eu preciso que você saiba que essa é a verdade bíblica. Eu tentei ser o mais neutro possível e ser o mais fiel possível à Bíblia para você entender o que a Bíblia diz e por que um casal precisa ter a mesma fé. Mas você pode me perguntar, poxa, Júnior, eu estou em um relacionamento com alguém que tem uma religião diferente, e agora? Eu tenho que terminar meu relacionamento? Eu posso continuar mantendo esse relacionamento? Você precisa saber que só existe uma maneira, de acordo com a Bíblia, para que vocês possam continuar mantendo esse relacionamento. Deuteronômio capítulo 21, do verso 10 em diante, diz que para vocês poderem manter esse relacionamento, uma das pessoas vai ter que renunciar à fé dela, à crença dela, e vocês vão ter que seguir na mesma fé. Vocês precisam tomar uma decisão para seguir uma mesma religião, com as mesmas doutrinas e com os mesmos costumes. Se vocês não fizerem isso, vocês vão sofrer, porque Amós 3:3, conforme nós lemos aqui no início, faz uma pergunta. Podem duas pessoas andar juntas se elas não estiverem em acordo? E a resposta é não. Se vocês não estiverem em acordo sobre a visão de vocês a respeito de Deus, vocês podem até andar um tempo juntos, mas inevitavelmente vocês vão sofrer as consequências por escolherem manter um relacionamento com tantas diferenças. E essas diferenças podem destruir aquilo que vocês estão construindo. E aí, você conseguiu entender? Eu espero ter sido o mais claro possível para que você possa ter compreendido a importância de você se relacionar com alguém e construir a sua vida ao lado de alguém que serve a Deus do jeito que você serve, que se aproxima de Deus da mesma forma que você se aproxima e que adora a Deus da mesma forma que você adora. Pode ser que existam pessoas que tenham opiniões diferentes da minha, eu estou aberto a ouvir a sua opinião. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui, para dizer o que você achou, o que você não achou, se você concorda, se você não concorda com esse vídeo. O que vai prevalecer entre nós é o respeito.
feito. O que eu estou te dizendo é apenas a visão bíblica sobre esse assunto e eu espero que a visão bíblica possa te constranger e fazer você entender que Deus quer o melhor para você e mesmo que você não concorde com isso, é importante você ouvir a voz de Deus e colocar em prática, porque quem ouve a voz de Deus e coloca em prática é como uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você já sabe que ao final desse desafio eu vou publicar um livro com todos os desafios, com devocionais, com textos bíblicos e com reflexões que podem abençoar a sua vida. Se você quer adquirir esse livro na pré-venda, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai poder adquirir o seu livro na pré-venda e assim que nós terminarmos o desafio, nós vamos saber a quantidade de pessoas que desejam adquirir o livro, vamos produzir esses livros e vamos enviar para todo o Brasil com frete grátis. Encomenda já o seu livro para que você possa receber ele antes de todo mundo após o desafio do namoro com propósito. Deus abençoe a sua vida, até o nosso próximo vídeo, continue firme e rumo ao 7º dia do desafio do namoro com propósito. Partiu?